Mas eu queria trazer um pouquinho do conceito do Kevin Kelly para vocês, que é hoje um futurista renomadíssimo no mundo, autor de um livro chamado Inevitável, entendendo 12 forças tecnológicas que vão moldar o nosso futuro. E quais são essas 12 forças tecnológicas? Se você entender essas 12 forças, você está preparado para fazer qualquer negócio nessa nova internet, nessa nova geração da internet. Por que a gente fala de geração da internet? Porque nós estamos agora na transição da Web 2 para a Web 3. Olha só, a primeira é o becoming, ou a contínua interação com a mudança. Essa força seria o tornar-se, da tradução do inglês becoming, ou seja, o tornar-se. A gente vai ter que se acostumar cada vez mais com a mudança de mindset, de governos, de ideias, de lugar, de tecnologias. Então, a mudança. Segundo fator, cognifying ou cognificar, muitos diferentes tipos de mentalidades. Por que eu recomendei o livro Mindset? Porque ali você vai ter um pouquinho já dessa abordagem cognificativa. É o conjunto de mentalidades somadas. Eu até esqueci quem foi que disse que não uso somente o bom cérebro que tenho, mas todas as mentes que posso tomar emprestado. O terceiro conceito, a terceira força modificadora é flowing, ou fluir. Fluir hierarquias, fluxos em tempo real. Aqui a gente vai ver muito a internet em modo de streaming. Isso que a gente está fazendo é uma espécie de flow. Ou seja, olha a possibilidade de fazer uma aula com pessoas de diversos lugares do Brasil, usando a internet, usando o tempo real de conexão e tendo esse feedback por áudio, por vídeo. Então, a internet mais plana. Por exemplo, há pessoas que ainda não têm acesso à internet no mundo, ou quando tem, é muito deficitário. Mas a tendência é que isso vá se equilibrando com iniciativas públicas, regulatórias, que potencializam o acesso. Aqui a gente tem muito também a descoberta de forma mais livre. Eu não preciso mais ser um intermediador somente do processo. Eu agora posso ser, ao mesmo tempo, o facilitador e o consumidor dessa informação, em mão dupla, como a gente tem feito aqui no grupo de mentoria. O quarto conceito é o screening, ou visualizar, ou seja, é o oral e o som, o impresso e os livros, e também mais interatividade visual, projeções visuais, holografia, games, e aí a gente pode pôr nessa lista também metaverso e tudo que é imersão visual, as narrativas visuais, filmes, tudo isso junto cada vez mais numa abordagem de semiótica. Quem estudou semiótica vai lembrar disso. E vamos lembrar lá o que a escritora americana Ellen White já dizia, né? A gente é modificado e transformado por aquilo que contempla, por aquilo que vê. A gente tem áudio para ver e vídeos para ouvir, porque é o que a gente está vendo hoje em dia. Você coloca um vídeo no YouTube, que é uma plataforma de vídeos, para dar o play para tocar música. E você vai para o Spotify, que agora tem vídeos. Você pode assistir um episódio de podcast. Quinto, accessing, ou acessar. E aqui há uma diferença muito grande entre posse e acesso. Até pouco tempo atrás, a gente pagava para ter propriedade do que comprava, mas cada vez mais teremos acesso por assinatura. E aí você pode lembrar de Uber, Netflix, Airbnb, assinatura de carro, assinatura de celular e tudo que você imaginar. O meu irmão, por exemplo, já é um assinante de carro. Ele, em vez de comprar um carro 0 km, ele assina o carro e aí tem lá um contrato, ele paga lá em torno de R$ 2.500 por mês, e aí depois de 2, 3 anos pagando aquilo, ele pode ir lá e pegar um outro carro 0 km no mesmo padrão e continua pagando como se fosse um financiamento, mas nunca é dele aquilo. Não no sentido de posse, mas é dele no sentido de acesso. Ele pode usar o carro como ele quiser, deu problema, ele vai lá e pega outro, ele só tem que se preocupar com alimentar com combustível. E ele está sempre trocando, não tem mecânico, não tem nada. Então, é um modelo, tá aí. Assinatura de iPhone, muito comum também. Você está lá assinando para sempre ter o último. Por quê? Porque a Apple já trabalha num ciclo de recorrência e de renovação. Então, assinatura de celular, assinatura de filmes, assinatura de imóveis, Uber. Aqui a gente tem que lembrar também de plataformas que não têm um único produto, não tem estoque. A Uber não tem um único carro, ela empresta o carro dos motoristas. E aí vai tantas outras. Alibaba, Shopee, plataformas que, Mercado Livre, eles não têm produto, não tem estoque. Item 6, compartilhar. E aqui a gente tem cada vez mais cooperação,
colaboração e coletividade ou coletivismo. 7º item, a tendência do filtrar preferências, experiências, marcas, governos, ambientes e, inevitavelmente, pessoas. 8º item, remixagem. Aqui é fácil, a combinação de tecnologias existentes. Então, uma coisa não mata a outra, mas todas se complementam. 9, interagir, sentidos, mais intimidade e mais imersão. Aqui a gente pode lembrar do VR, está aí na foto, que é um óculos que você imerge no contexto e muda o ambiente, totalmente imerso. Mas você pode pensar também na intimidade, privacidade. Então, eu quero ter um ambiente reservado. Então, tem lugares que cobram mais caro para você ter uma experiência mais de intimidade. Ou um ambiente de imersão. Pega o cinema, por exemplo, uma mídia de imersão. Você vai para uma experiência imersiva. Apaga a luz, tem o som, desliga a tela do celular, não pode conversar, pega a comida e fica lá por 2 horas para ter uma fuga da realidade. Rastreabilidade, o tracking é poder e fazer cada vez mais rastreamento de movimentos, da internet, das mídias sociais, da leitura, do comportamento, enfim, dados. A gente falou muito sobre analytics nesses dias, né? Faça as suas escolhas como empreendedor com base em dados. 11º, questionamento. Boas respostas que mecanismos de busca e inteligências artificiais ainda não podem oferecer. Ou seja, aqui é uma inteligência mais wikizada. Esse termo aqui é uma forma de dizer assim, é a Wikipedia. E eu quero buscar um conhecimento, eu uso a sabedoria das multidões, as coisas que já foram ditas e reunidas em diretórios da internet. E a tendência é que as inteligências artificiais, a gente tem um exemplo agora do ChatGPT, que usa isso de forma ainda bastante inicial, mas com muita propriedade, e outras plataformas. E por último, Kevin Kelly vai trazer o beginning, que é o começar, onde novas forças culturais passam a dominar instituições e a vida pessoal. Aqui é um desafio muito grande para instituições estabelecidas, como a religião, como o casamento e a família. Aqui a gente vai ter desafios cada vez mais inerentes, porque essas novas forças culturais, guiadas por massas, por coletividade, vão vir de fato pesado, tá? Conflitar muito as ideias. Então, instituições já pré-estabelecidas vão ter muitos desafios, e esse começar que Kevin Kelly traz é um recomeçar constante. Aí vem o conceito de lifelong learning, né? Ou long life learning, você está sempre aprendendo.